Olá, boa tarde. Eu sou a pastora Regina Linhares e, conforme combinado, estou aqui ao vivo, não é? Tem alguém aí? As pessoas me perguntam por que eu não gravo mais ao vivo, mas é porque eu acho que eu ainda não me acostumei, né, com a questão da câmera. Mas eu quero meditar com você em um texto que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 49, versículo de número 22, que diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Quando nós lemos a história de José, muitas vezes nós nos maravilhamos como alguém que a gente lendo a Bíblia, nós percebemos que o seu futuro, aos olhos humanos, ele estava destruído. Só que quando nós chegamos no capítulo de número 49, José, ele está com seu pai, que está vivendo seus últimos momentos e que não vai gastar as suas últimas forças para falar da vida dos outros, não vai gastar as suas últimas forças para reclamar porque está doente, para falar mal da vida, para murmurar. O capítulo 49, nós estamos diante de um homem que está vivendo seus últimos momentos na terra, mas que resolve reunir os seus filhos em volta dele e abençoá-los. Só que quando nós lemos o versículo de número 22, nós vemos Jacó, ele falando de um filho. Só que quando ele fala desse filho, é como se Jacó ele fizesse uma biografia através de uma palavra profética. Jacó está dizendo que José é um ramo frutífero. Então o que Jacó está dizendo é que José é alguém que venceu. Só que, olhando para a minha vida, lendo a Bíblia, eu percebo uma coisa: que eu não sou o capítulo que eu estou vivendo. Você não é o capítulo que você está vivendo hoje. Muitas vezes, para a gente entender o não que você está dizendo hoje, nós temos que olhar para o ontem. Nós temos que olhar para o mês passado, nós temos que olhar para o ano passado, nós temos que olhar para aquilo que você já viveu. Então, se eu não sou o capítulo de hoje, se a minha vida ela não pode ser resumida naquilo que eu estou vivendo hoje, nós temos que nos reportar a Gênesis, capítulo de número 37. Onde a Bíblia diz que José ele tinha 17 anos e ele apacentava as ovelhas do seu pai com os seus irmãos. Não eram irmãos legítimos, não eram irmãos da mulher amada de Jacó, não eram irmãos da sua tia de Léa, mas eram irmãos por parte de concubinas. E nós sabemos que essa questão de meio-irmão, algumas vezes é complicado, né? Porque quando nós olhamos para algumas famílias, a impressão que nós temos é que só são considerados quem são irmãos de pai e de mãe. Muitas vezes o comportamento de alguém é diferente quando o irmão é irmão por parte de pai e irmão por parte de mãe. Porque muitas vezes aquele irmão, né, que ele não vem por parte de pai ou ele não vem por parte de mãe, vem só por parte de pai ou só por parte de mãe, e ele recebe um tratamento diferente. A Bíblia diz que José ele apacentava as ovelhas do seu pai, com os seus irmãos, que nós percebemos que eram irmãos apenas por parte de pai. E que José trazia a má fama dos seus irmãos para o seu pai. Então o que a Bíblia está dizendo é que José era alguém que ele não enxergava os erros apenas de fora, ele enxergava aquilo que acontecia de errado dentro da casa dele. E eu costumo dizer que apontar aquilo que acontece fora é fácil, porque eu não tenho que conviver. Mas apontar aquilo que acontece dentro da minha casa é meio complicado, porque se é dentro da casa eu vou ter que dormir, vou ter que acordar e vou ter que me relacionar com quem eu disse que errei. José falava acerca da má fama dos seus irmãos e a Bíblia diz que José ele vai ter sonhos, né? Ele vai ter um primeiro sonho, que ele sonha com feixes que se inclinam, e ele vai ter um segundo sonho, ele vai sonhar com sol, com lua, com estrelas, né, que se curvam também. Quando José tem o primeiro sonho, ele está sonhando com coisas do seu cotidiano. Quando ele tem o segundo sonho, ele está sonhando com coisas que fogem do seu cotidiano, porque os hebreus, eles não eram bons na matemática, então eles não eram bons na astronomia, né? Quem era bom nisso aí eram os egípcios, os babilônios,
sonhos, os babilônicos, mas nós estamos percebendo que se José está sonhando com algo que foge da sua realidade, é Deus que está dando esse sonho. Só que quando José tem o primeiro sonho dos feixes que se inclinam, ele vai fazer aquilo que nós fazemos muitas vezes, ele vai contar. Ele sente uma necessidade de contar. Quando ele conta, algumas coisas vão acontecer. José sonha de novo e ele vai contar de novo. E eu percebo uma coisa, que esse comportamento de José muitas vezes acontece na minha vida e na sua vida. Nós percebemos pela mudança de semblante que alguém não fica feliz com a nossa felicidade. Nós percebemos muitas vezes por uma expressão facial que alguém, por mais que diga que me ama, por mais que diga que gosta de você, a sua expressão facial, ela não é avalista daquilo que ela diz. Só que José fala a primeira vez e ele está falando a segunda vez. E eu costumo dizer que errar uma vez é humano, errar a segunda vez é burrice. Talvez você, que esteja me assistindo nesta tarde, você já tenha vivido essa experiência, onde alguém diz que gosta de você, alguém te diz, olha, conta comigo, mas que as atitudes não são avalistas das ações. Mas muitas vezes você tem feito vista grossa nisso. Olha, eu quero te dizer nessa tarde, que existem coisas que Deus não precisa levantar um profeta para dizer para mim e para você que nós não devemos comentar, que nós não devemos falar. Existem coisas que Deus ele não precisa dizer, olha, meu filho, não vá, não ande, não se relacione, porque as circunstâncias elas falam. Só que nós conhecemos meia dúzia de gente que, se Deus ele não usar uma voz profética dizendo, olha, assim diz o Senhor, Deus não falou. Eu quero te dizer nessa tarde que circunstância fala, que comportamento fala. Quem deseja o meu bem, o olho brilha com a minha vitória. Quem me ama, a sua expressão facial ela é avalista de coisas boas que acontecem na minha vida e na sua vida. Jacó está dizendo, olha, José é um ramo frutífero. Jacó está dizendo, olha, José é alguém que venceu. E quando nós nos deparamos com alguém que venceu, nós imaginamos muitas vezes que na vida daquela pessoa foi mamão com açúcar, que a vida daquela pessoa era cheia de portas abertas, que o vento sempre soprou a favor. Só que observando a vida de José e observando muitas vezes a vida de pessoas que nós conhecemos, nós sabemos que pessoas que venceram nem sempre foi fácil, que quem venceu algumas vezes chorou muito, algumas vezes se entristeceu muito, que quem venceu muitas vezes faliu em 3 empresas, que quem hoje é feliz em um casamento, algumas vezes teve um casamento derrotado, que quem hoje tem uma família feliz e estabilizada, já passou por uma família desestabilizada, por uma família que muitas vezes olhou assim e disse, Deus, isso é família para alguém ter? Compreenda algo nesta tarde, aleluia, que o mesmo sofrimento que ele forja vencedores, ele vai estar na vida de derrotados. Porque se você chegar para alguém que venceu e perguntar assim, ei, como é que você venceu? Ele vai dizer, olha, foi muito sofrimento. Se você chegar para alguém que está na cadeia e dizer, como é que você entrou no mundo das drogas? A pessoa vai dizer, é porque eu sofri muito. Então você precisa entender que a mesma água quente, que ela amolece a batata, ela endurece o ovo. Não é o que está fora que vai interferir no meu futuro, no seu futuro. É aquilo que está dentro de você que vai determinar aquilo que você vai ser. Quando nós lemos o capítulo 49, versículo 22, a impressão que nós temos é que tudo foi fácil na vida de José. Mas nós vamos perceber que José ele é um sobrevivente. Ele é alguém que sobreviveu à traição, ele é alguém que sobreviveu à exclusão, ele é alguém que sobreviveu à solidão, ele é alguém que sobreviveu à casa dos outros, porque não é fácil estar na casa dos outros. Talvez você que está me assistindo, você não more na sua casa, você more de favor, isso não é fácil. Mas eu quero te dizer nessa tarde que você não é o primeiro. José, ele viveu na casa dos outros e ele sobreviveu estando na casa dos outros. Casa dos outros não é fácil, porque você não acorda na hora que você quer, você não pode dormir na hora que você quer, você não descansa na hora que você quer. Mas compreenda algo nesta tarde, aleluia, esse sofrimento não é para te matar, esse sofrimento não é para te prostrar. A casa dos outros muitas vezes é para tirar a manha que você tinha, muitas vezes é para colocar concreto nessa geleia, nessa gelatinazinha que com tudo chorava, com tudo estava se acabando. Ei, você não vai morrer
pelo que você está passando. Talvez a sua situação seja difícil, talvez você tenha olhado para o futuro, você tenha olhado para frente e você tenha muitas promessas, mas você tenha olhado para o seu presente e você tenha dito assim: meu Deus, eu sei que tu tens poder para fazer, mas olhando para a minha realidade, eu nem acredito que isso pode acontecer. Escuta, José sobrevive à exclusão, à traição, à casa dos outros, ele sobrevive à saudade, ele sobrevive à mulher de Potifar, que muitas vezes isso não é fácil. Nós conhecemos pessoas que vencem na solidão, nós conhecemos pessoas que vencem na escassez, nós conhecemos pessoas que vencem estando dentro, morando na casa dos outros, trocando 6 por meia dúzia, mas nós conhecemos pessoas que fracassam quando elas se veem diante da mulher de Potifar. José sobrevive na casa dos outros, a saudade, a exclusão, a traição, a venda, a revenda, ao mercado de escravos. E ele sobrevive a uma coisa, que eu costumo dizer que poucos sobrevivem. Ele sobrevive ao tempo de exaltação. Porque existem pessoas que sobrevivem na exclusão, na saudade, na solidão, na casa dos outros, na escassez, mas quando elas são exaltadas, elas morrem porque elas não sabem lidar, e elas saem pisando em quem elas encontram pela frente. E muitas vezes a desculpa delas é: olha, se você soubesse do meu passado, você compreenderia as atitudes que eu tenho hoje. Mas entenda algo nesta tarde: você pode ter sofrido muito, você pode ter passado por muitas adversidades. Talvez, contando a sua história, meu irmão, não chore nem só o carroceiro, chore até o jumento, mas compreenda algo: você não pode usar o seu passado para se respaldar, para pisar os outros no seu presente. José, ele vai sobreviver ao tempo da exaltação, ele sobrevive a uma prisão. E isso é complicado, porque quantos morrem quando são exaltados? Existem pessoas que elas pedem um carro para Deus. No dia que Deus dá um carro, elas se afastam de Deus. Existem pessoas que pedem uma empresa a Deus. No dia que o Eterno concede uma empresa, elas se afastam de Deus, porque elas resolvem viver de acordo com a sua vontade. Ah, porque eu tenho que me divertir. E elas esquecem daquele que lhe abençoou. Jacó está dizendo que José é um ramo frutífero. Jacó está dizendo que José, ele sobreviveu. Jacó está dizendo, aleluia, eu e você, conhecendo a vida de José, está dizendo que não foi fácil, mas que José é um vencedor. Eu não sei como está a sua vida neste dia, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Me contar não vai resolver. Contar para o teu pastor não vai resolver. Contar para o teu melhor amigo não vai resolver. Contar para o teu marido não vai resolver. Porque existem maridos que muitas vezes eles não param para ouvir as esposas. Existem esposas que elas ouvem todo mundo, mas elas não ouvem os seus maridos. Não vai resolver. Agora, se você contar para o Senhor, eu te garanto uma coisa: Ele vai resolver. Conhecendo a vida de José, nós percebemos que não foi fácil, mas que ele venceu. E que quem vendeu ele, quem excluiu ele, quem traiu ele, quem invejou ele, quem difamou ele, porque sujam a túnica dele de sangue, quem fez tudo isso com ele, vai estar ao lado dele para ouvir Jacó dizer: ele venceu. Creia nessa tarde que, por mais difícil que seja o cenário, por mais complicada que esteja a sua vida, você vai vencer. Eu quero orar por você. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, essas pessoas que estão ao vivo aí comigo nesta tarde. Eu quero te apresentar, Senhor, aquelas, Pai, que irão ouvir esse vídeo através de um compartilhamento, ou irão ouvi-lo mais tarde ou amanhã, ou depois da manhã, não sei. Porque de uma coisa eu sei, é que as tuas misericórdias, elas se renovam. Deus, eu quero te apresentar essas pessoas. Eu não sei, Senhor, qual é o cenário da vida delas. Porque existem pessoas, Deus, que elas estão na posição de José, elas venceram. Mas dentro delas, Pai, parece que elas não conseguiram vencer as cicatrizes de um passado.
Eu quero te apresentar nesta tarde, Senhor, aquelas que estão debaixo de uma promessa, Pai, mas estão vivendo a escassez, estão vivendo a exclusão, estão vivendo a venda, a revenda, a difamação. Estão vivendo um tempo, Senhor, de estar na casa dos outros. Eu quero te apresentar essas pessoas. Pessoas, Deus, que receberam uma promessa, mas que elas estão caminhando, Senhor, na força do braço, porque não tem sido fácil. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que elas compreendam que elas têm que vencer contigo, um dia após o outro. Porque, Senhor, quando tu prometes, tu cumpre. Eu prometo, Senhor, e desisto. Eu prometo, Senhor, e por ser falha não faço. Mas, Senhor, quem prometeu, Deus, foste tu, para ele e para ela. Eu quero te pedir, Senhor, que os visite dando força nessa tarde. E que eles possam compreender que eles não precisam, Senhor, dar resposta para ninguém. Porque, Deus, haverá um dia, Senhor, como disse o salmista no Salmo 23, que tu, Senhor, em uma data que tu sabes, em um ano que tu sabes, em uma hora que tu determinaste, os sentará em uma mesa na presença, Senhor, de quem os entristeceu e os honrará. Haverá um dia, Senhor, que tu os sentará, os colocará diante, Senhor, como está José, dos seus irmãos e de seu pai. Diante de gente, Senhor, que não suporta, que o inveja, que o vende, Senhor, não é nem por moedas, Senhor, que o vende por nada. E, Senhor, tu estarás mostrando que aquilo que tu prometes, tu cumpre. Visita o meu irmão e a minha irmã com força nessa tarde. Reveste eles, Pai, nesta tarde. Os prepara, Senhor, para o tempo de exaltação, porque o tempo de exaltação vai chegar. Porque existem momentos na minha vida e na tua vida, na minha vida e na vida dos meus irmãos, que tu nos permite, Senhor, andar de cabeça baixa. Mas a Bíblia diz, Senhor, que há tempo de chorar, mas há tempo de cantar. Que eles possam compreender nesta tarde que chegará o tempo de cantar, porque tu és fiel. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado por cada vida que me ouve e que me ouvirá. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se Deus falou contigo, compartilha esse vídeo. Se Deus falou contigo, marca aí teus amigos. Porque com certeza Deus ele vai alcançar mais gente. Até sábado, no momento da palavra. Um grande abraço.